Pô, Tá tranquilo no grupo? eu tô de boa. Tá de boa. Ah, tem gente que tá na lanterna comemorando, pô. Mas Muito. O Flamengo vai se classificar. A chance de se classificar é só vencer os jogos que tem. O Botafogo mas- precisa torcer contra outros adversários. Eu já não vejo o Flamengo passando em primeiro. Esquece. Eu já não vejo. Também O não que vejo, é um terror. Eu acho um absurdo um time que tem o investimento que o Flamengo tem não passar na primeira colocação com um grupo tão fraco. E além disso, você tem que lembrar do ano passado. O Flamengo foi desclassificado na Libertadores jogando fora de casa contra o Olímpia, justamente porque ficou na segunda colocação. Tinha que entrar nesse jogo aí com o que tem de melhor, pô. Eu acho que, tem que ganhar de por qualquer exemplo, o jeito. Botafogo tem que botar o time sub-20, por exemplo. Eu acho que sim. Se eu tivesse que. Se Nos eu fosse clássicos todos, diga-se de passagem. Se eu fosse o Landinho, eu botava essa porra. Tipo assim, vai ter que ser. Isso é porque ele é Quer poupar botafoguense, hein, pouco rapaziada. direito, Eu acho que É, torcedor, e parece que tem botafoguense com medo de enfrentar o Flamengo no Maracanã. Mas antes de dar o play no vídeo, eu quero já deixar os créditos pro canal de Sola e pro canal do SBT Esporte Rio. O link deles vai estar aqui na descrição. Se você quiser conferir os vídeos por completo, é só clicar no link aí que você vai ser direcionado pro canal deles e vai ver o vídeo na íntegra. Agora bora pro vídeo. para tudo. Cadê a buzina nossa aí, ó? Que o nosso jogo começou. Primeiro vamos dar boas-vindas novamente ao nosso querido Lucas Pedrosa. Boa tarde, Fernanda Maia. Eu posso falar o que Muito você bem. operou, não? Você né? operou o quê? Eu não posso. Pode falar, Começa amigo. com F? Pode falar. Começa com F? Não. Vou deixar você falar, pô. Mesmo operado, eu estive melhor do que o Flamengo na altitude. Ai, Toma! Briguem! Gente, Toma! o que foi? É, porque eu não vi ontem, né? Entendeu? É Então eu tenho verdade. que sempre deixar o recado aqui. Mas a gente trouxe um equipamento pra ajudar o nosso amigo. Eu vi. Eu Você assisti viu? o programa. Muito bem. Assisti. Mas Tem- você tá bem Deu pro agora, Tite? né? Lá ele. Daqui a pouco o Flamengo vira o Einstein, é muita ciência. não, mas... Não, olha só, eu apurei um negócio aí, Tite tá com uma outra teoria. Ah, é outra? Ele leu um artigo aí, dizendo que jogo 11 horas da manhã, baixa a testosterona do atleta, aí não pode jogar. Entendi. Aí ele vai poupar geral 11 horas da manhã Ai, domingo. graças a Deus. É mais um artigo vindo lá da adorando. Alemanha, do Albert Einstein. Tá bem, Vene? Pô, Tá tranquilo no grupo? eu tô de boa. Tá de boa. Ah, tem gente que tá na lanterna comemorando, pô. Mas o que acontece, Vene Casagrande, é a probabilidade tá igual É. Igual de quê? de se classificar. Não. Ah, não? Pô, você tá querendo dizer que a probabilidade do Flamengo se classificar é a mesma do Botafogo? Não, eu tô querendo dizer que Se não é você muito falasse diferente. pra mim... Não, é muito diferente. É? Muito. O Flamengo vai se classificar. A chance de se classificar é só vencer os jogos que tem. O Botafogo mas- precisa torcer contra outros adversários. Corte rápido. Agora, se você falasse pra mim a probabilidade do Botafogo se classificar é igual ao Flamengo se classificar em primeiro, aí sim. Mas o Em Botafogo- primeiro, eu não vejo o É só Flamengo se vencer os classificando em jogos que primeiro. tem, porque tem confrontos diretos nos outros grupos. Corte rápido. Nos outros confrontos. Não, tem que torcer. Não. Tem que torcer. Não. Tem que torcer. Não tem, não. Tem. Duas hienas. Tem que torcer. Não tem que torcer. Não, esse papo aqui é pra quem tá na Libertadores, né? Entendi. Esse papo aqui é pra quem tá na Cara, deixa eu Libertadores. falar uma Sabia que coisa. ia sobrar. Corte rápido. Você fez assim no fósforo. E aí Joguei. sobrou pra mim. E tô rindo Corte aqui, ó. Que eu tô calada ali. Aí ele já apontou a bazuca pra mim, já ficou Que na nervoso. verdade, Olha lá. Não fica O nervoso, Flamengo, ele classifica até perdendo. Respira. Eu também, sabe por quê? Respira. Já que o Tite priorizou o Campeonato Brasileiro, eu espero um bom jogo no domingo. É. Porque ele tá priorizando esse jogo. Tá todo mundo verdade. esperando. Ninguém viajou, ficou Fala- todo mundo aqui descansando e Falar tal. nisso, Vene Casagrande, o Vene tá falando de Botafogo e Flamengo. Na verdade, Flamengo e Botafogo, esse jogo que é no Maracanã. A gente vai ter muita coisa legal, tem novidade no Vasco da Gama. muitas. O Pedrosa já chega com muita novidade no Vasco. Vene, a gente se encontra no Maracanã, 11 horas da manhã. O Flamengo vai receber o Fogão bem cedinho, aquele jogo que eles comem macarrão. 7 horas da manhã, Vene Casagrande. Olha se é. Ah, Cadê? essa teoria. Flamengo e Botafogo já começam a focar no clássico do próximo domingo. O time alvinegro terá um desfalque importante, Tiquinho Soares. O camisa 9 teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita. E o exame de imagem ainda dará detalhes sobre a gravidade do problema, mas o atacante não enfrenta o Flamengo. Ninguém ganha jogos antecipadamente, também não os perde. Nós temos que nos preparar de forma capaz para podermos estar à altura do desafio que teremos no domingo no Maracanã. A ausência de Tiquinho acontece em um momento importante, já que Arthur Jorge já havia perdido Matheus Nascimento, que ficará 4 meses longe dos gramados por lesão muscular grave, e Janderson negociado recentemente com o Vitória.
Pela Libertadores, a opção foi colocar Eduardo na função de Tiquinho. Para o clássico, o técnico ainda deve fazer alguns testes para saber quem ficará no lugar. O alvinegro vem de boas vitórias pelo Brasileirão e Libertadores. Já o Flamengo, depois de ter sua primeira derrota em 2024, quer voltar a vencer e já terá uma boa oportunidade no clássico em casa. As mudanças no time não deram o resultado esperado. A tendência é que Tite deva usar a equipe considerada titular. A dúvida em relação ao rubro-negro é Cebolinha, que vem tratando de uma lesão na panturrilha direita. O time ganhou folga ontem e se representa nesta sexta-feira. Esse será o segundo clássico entre Flamengo e Botafogo este ano. Pelo Carioca, o rubro-negro acabou levando a melhor. Atualmente, o time da Gávea é o vice-líder com 7 pontos, um a mais que o alvinegro. As duas equipes se enfrentam às 11 horas da manhã, no domingo, no Maracanã. Motivação para ambos os lados não vai faltar para o clássico. Muito bem, ô Vene Casagrande, pelo lado do Flamengo, poupar, não vai poupar, que o torcedor já está sem entender o que vai acontecer, né? Mas a gente acredita que vem com o time completo, Eu né? brinco aqui, mas fica sempre o receio, porque Sério, alguém que viajou pode ser poupado. É verdade. Porque o Tite a todo momento está dizendo que ele está se baseando. Olha só, gente, eu não estou menosprezando a ciência. A minha grande questão aqui é o planejamento do Flamengo, que eu acho que foi errado. Bem errado, porque era um jogo extremamente importante, levando em consideração a fase de grupos da Libertadores. Mas se a gente for parar e analisar, vários jogadores que viajaram estão desgastados. O Fabrício Bruno, por exemplo, é mais um. Em um recente estudo aí, foi comprovado que nos últimos 12 meses, ele é um dos jogadores que mais atuou em minutagem no mundo inteiro. Então, se a gente for parar e analisar, não é nenhum exagero dizer que ele pode ser poupado, porque se o preparador físico do Tite apresentar algum artigo para ele dizendo que o Fabrício Bruno pode ser poupado, ele vai ser poupado. Agora, os jogadores que ficaram aqui... Você tá rindo, mas é sério. Não, ele não tá rindo, ele respirou, mas... Você- tá é vendo como sério? você tá Não, com Vini, um isso aí negócio de é- perseguição? Isso é artigo, Tô o cara, voltando ainda, o velho. cara mostrou o artigo, ele leu o artigo lá. Agora, os jogadores que ficaram no Rio de Janeiro, com todo respeito, aí tem que entrar em campo, porque ele poupou priorizando esse duelo. Ou eu tô falando alguma mentira? Não, A partir do momento que ele não coloca o Pedro em um tempo contra o Palmeiras e o Pedro nem viaja, por exemplo, o Pedro tem obrigação de entrar em campo contra o Botafogo. E eu vou além. A obrigação do Flamengo é jogar melhor que o Botafogo, porque priorizou esse duelo. O Botafogo vem de uma sequência dura e eu duvido que, por exemplo, o Arthur Jorge vai poupar, por exemplo, o Júnior Santos. Vai poupar? Tem uma sequência de jogos aí. Vai poupar o Eduardo? Porque hoje é o único jogador que pode atuar na posição do Tiquinho Soares? É óbvio que não. Então, agora, dos jogadores que viajaram para a Bolívia, não sei. Vai que o preparador físico vira para o Tite e fala, ó, é melhor poupar esse jogador aqui. E olha que a gente percebe que o Arthur já falou em coletivo em relação ao calendário, a questão da preocupação da minutagem, enfim. Ou seja, é um cara que já está antenado nisso e que dá uma certa até rodagem aí no Botafogo. Tudo bem que há uma diferença grande, porque é um jogador, é um treinador que chega e está experimentando também, né? Muito além de ele está poupando para um jogo ou não, ele também está experimentando. Mas independentemente disso, a gente entende que pelo lado do Botafogo, o time vem com aquilo que se entende que é o time. Claro, com aquelas dúvidas. Danilo ou Gregory, Tietê ou Marlon, enfim, várias combinações que ele encontra ali no meio de campo, né? Sim. Agora, na zaga, na lateral também, a gente não sabe se ele entra com o Barbosa, se ele entra com o Pablo. Lá na frente, o que a gente entende é que o Eduardo deve ser o substituto do Tiquinho Soares, né? E entrou muito bem na última partida, tanto é que fez 2 gols, já fez essa função de falso 9 em outras oportunidades. Você tem a chance ali de colocar o Júnior Santos também preenchendo bastante aquele espaço do centroavante, mas a verdade é que a melhor característica do Júnior Santos é jogar sem ter uma posição fixa, porque ele consegue povoar o meio-campo inteiro. Eu vou falar novamente aqui, o Júnior Santos é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, eu não tenho dúvida nessa temporada, é um dos 5 melhores, por tudo que ele vem fazendo com a camisa do Botafogo. Então, óbvio que você perder o Tiquinho é muito ruim, mas o Eduardo também está adaptado a esse sistema, está adaptado aos seus companheiros. A grande dúvida do Botafogo é em relação ao meio. O que me espanta também, como eu falei aqui sobre o Flamengo, e o Botafogo também está nessa toada, é você começar uma fase de campeonato aí que é importante, Campeonato Brasileiro e Libertadores, e mais uma vez o calendário do futebol brasileiro massacra esses elencos. Hoje
Hoje o Arthur Jorge chega no Flamengo com mais de 20 jogos, o próprio Tite chega no Flamengo no momento de início de Campeonato Brasileiro, numa fase de grupos ainda de Libertadores, com mais de 20 jogos nas costas, e isso tudo é culpa do calendário do futebol brasileiro, que tem vários e vários jogos de estaduais, muitos jogos que nem tem tanto apelo assim, e mais uma vez a gente vê nas principais competições essas equipes sofrendo. Eu brinco aqui em relação à ciência, mas eu respeito demais, eu acho que tem que seguir sim, porque isso é uma evolução no futebol, mas tem coisa que não dá para concordar, como a gente já falou aqui, desde antes do Flamengo perder pro próprio time lá na altitude. Para mim, o Flamengo errou muito no planejamento desde o Campeonato Carioca, porque não se prioriza Campeonato Carioca quando você tem 3-0, tendo Libertadores, mesmo o jogo sendo no meio. O Flamengo só está na situação que está hoje em relação ao grupo, porque desde a primeira partida poupou o time. E vamos ver aqui, Vene, eu ainda tô me acostumando como é ser rica. Eu nunca fui, né? Todo ano negócio de briga para não cair, depois... Não, ano passado você brigou pelo título, Então, mas olha esse ano de novo. A gente tá falando, Vene, tudo bem, o campeonato tá começando, mas vamos uma brincadeira, mais uma fala séria. Põe na tela aí a tabela. A gente tá falando de um clássico regional e olha que bacana. De um Flamengo e Botafogo brigando por posições nas cabeças, Vene Casagrande. Depois de muito tempo, há quanto tempo a gente não vê o futebol do Rio de Janeiro? O Flu tá passando por um momento difícil, mas também é um time que tem elenco pra logo mais estar brigando. Cadê o aqui em Vasco cima, na né? tabela? A gente brinca com o Botafogo. Ai, como é bom ser em relação Flamengo. a como foi o desfecho do ano passado, e tá tudo bem, é o futebol. Mas a gente não pode esquecer que, independentemente do que aconteceu, foi um Botafogo que brigou pelo título. A gente não tá falando de um Botafogo que estava ali por sorte. Porque o Botafogo tem sim uma folha salarial, um investimento muito alto para estar aqui. Não é, aconteceu um cometa. Não, ele tem investimento e elenco, assim como tem o Flamengo e assim como tem esse cara aqui, ó. Inclusive, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro é do Botafogo atualmente. Botafogo, é o Luiz Henrique. Assim como esse cara aqui, ó. Mais uma vez ele vai ficar nas cabeças, que é o Bragantino. Não tem uma folha salarial baixa. O pessoal acha, ai, que bonitinho o Bragantino. O Bragantino investe pra estar aqui. Inauguraram um baita de um CT, inclusive, agora. O Bragantino. Exatamente. A gente vai ver o Bragantino aí, ou nas outras competições em que ele brigar, brigando pela taça. Então, Vene Luiz, a gente se encontrando de novo no Brasileiro. De novo no início, né? Porque no ano passado também o jogo do Flamengo no primeiro turno com o Luiz Castro foi também um jogo importante para o botafoguense entender. Caraca, a gente tá brigando por alguma coisa, né? Não, e a expectativa é de um grande jogo, Fernanda Maia. Se a gente for para analisar, o Botafogo vem numa evolução muito grande com o Arthur Jorge, evoluindo bastante, jogadores entendendo o estilo de jogo do novo treinador alvinegro. E o Flamengo, querendo ou não, embora tenha oscilado aí no início da Copa Libertadores, embora tenha minha crítica aqui em relação ao planejamento, mas é um time que pode fazer um bom jogo. Então a gente pode esperar aí um grande clássico no Maracanã. Uma pena esse jogo ser disputado às 11 horas da manhã, porque, na minha opinião, isso influencia demais no desempenho dos atletas, sobretudo se tiver um calor muito forte no Rio de Janeiro, embora a gente não esteja no verão, mas Rio, a gente sabe como funciona. Se tiver calor, o jogador sente. Sol, Vene. A previsão é sol. Aí, enfim, no domingo. Fica essa lamentação. Mas fora isso, uma expectativa de um grande jogo no Maracanã. Confesso pra você, eu brinquei aqui que eu espero um grande jogo do Flamengo, mas nenhum absurdo também. O Botafogo venceu, um clássico regional, e o Botafogo numa evolução muito grande, como eu mencionei. E no grupo do Flamengo, a gente acabou nem falando, né? O Palestino venceu o Milionários. Esse jogo foi 3-1. Gostou desse resultado pro Flamengo, Vene? A gente vai olhar também aqui eu o grupo acho do que Flamengo. o ideal, Fernandinha, era o empate nesse jogo. Mas foi melhor o Palestino vencer, na minha opinião, o Milionários vencer. Por que eu tô falando isso? Porque o Palestino, teoricamente, é um adversário mais fraco e ainda vai pegar o Bolívar na altitude. Então a chance do Palestino vencer o Bolívar na altitude, assim, é mínima. Até porque o Palestino tomou de 4-0 lá no Chile pro Bolívar. Então acho que assim, não foi ruim não. Até porque, parando para analisar, o Flamengo só depende dele. Agora, o ideal mesmo seria o empate. Põe aí na tela o grupo do Flamengo. O próximo adversário do Flamengo é o próprio Palestino, né, Vene? Esse jogo... Fora de casa? No Maracanã. Lá no Chile. É no Chile? É no Chile. Verdade. Depois é dentro de casa. Isso. Os dois próximos são em casa, O né? próximo é o Palestino ou é o Milionários? O próximo Eu acho que é o É Milionários. o Palestino é o do Palestino. Chile. É dia 7, se não me engano. É o Palestino. É o Palestino do Chile. Você Exatamente. até falou ontem aqui, né? O Palestino. Aqui o Bolívar com 9, o Flamengo com 4, o Palestino com 3 e o Milionários com 1 pontinho. Tá aí esse grupo do Flamengo. Vene Casagrande. Embolou, tá? Embolou, claro que embolou.
Eu já não vejo o Flamengo passando em primeiro. Esquece. Eu já não vejo. Também O não que vejo, é um, não. é um terror. Eu acho um absurdo um time que tem o investimento que o Flamengo tem não passar na primeira colocação com um grupo tão fraco. E além disso, você tem que lembrar do ano passado. O Flamengo foi desclassificado na Libertadores jogando fora de casa contra o Olímpia, justamente porque ficou na segunda colocação. Embolou porque o Flamengo ainda pega o Palestino fora de casa. Gente, é futebol. E assim, não se sabe se o Flamengo vai poupar, se não vai poupar. Eu acho que embolou, tem que abrir o olho. Pedro, Tem que abrir o olho. eu posso só explicar o porquê que é ruim passar em segundo? Porque quem passa em segundo vai pegar quem passou em primeiro em outros grupos. E aí pode ser o Palmeiras, pode ser o Atlético Mineiro, pode ser até o River Plate. Então é péssimo pro Flamengo passar em segundo. Rapaziada, e o nosso Mengal, viu, hein? Mano, mas deixa eu te falar. Antes de... Crise! Aí é loucura. Pô, mano, a gente discutiu isso no de placa. Pô, eu vou perder a paciência de novo, você vai me irritar, eu vou sair daqui como eu Que fiz que no houve? programa. Quem não viu, procura aí, corte do de placa. Pedro Certezas e Rita Vitor Lopes sai do programa. Tá no canal do de placa lá de corte. Vagabundo. É, eles fizeram esse corte? Isso tudo- Pô, eles são o cara muito surtou, canalha. pô. O cara surtou, pô. Teve isso? Teve, né? isso. Perdeu a compostura? Perdeu a compostura. Eu acho que não é motivo pra crise e nem crítica. A verdade é essa. É uma derrota planejada. Pô, os caras jogaram no céu, cara. Não, Os caras jogaram no então, céu. mas aí, cara, é que assim, eu penso futebol de uma maneira, né, que os comentaristas neutros, né, os comentaristas que não gostam de se complicar e tal, né, e os caras falam, Você não, bota realmente... a boca na botia. Não, É. boca no trombone. Não, Aqui a giripoca vai piar. não, mas a parada é, cara... Sabe que giripoca é um peixe? Pô, papo reto? E o intuito da música é: hoje vai acontecer tanta coisa que até giripoca vai piar. Muito irado, né? Que loucura, né? Muito foda. Aí, Tipo, até o gato, Cultura, até o né? cachorro vai miar. Exatamente. Entendi. Pô, que legal, exatamente. bacana, foda-se. E aí... eu te imito, você Não, aí é tímido. loucura. Não, pô, é que assim, a galera normaliza perder pro... ganhou. Eu falo do Hendrick há 3 anos. Pô, que moleque idiota. Começou também. Não, a parada é que a galera tem normalizado as derrotas pra Bolívar, pra The Strongest. Eu não gosto de normalizar isso. Eu sei que é um outro terreno, é uma altitude, eu sei que é difícil, é um outro ambiente. Mas, mano, a gente vê o que foi investido nos times, a comparação, assim, de futebol, de técnica, de qualidade, de peça, é muito grande. Eu entendo que existe um fator que ele é foda, ele dificulta pra caramba, mas mesmo assim, pra mim, não justifica. Agora, é um outro ponto do Flamengo porque jogou com um time reserva, né? Então, assim, aí a gente pode colocar na balança. E a gente pode... Se fosse o Tite, colocar o time titular. É óbvio. Tanto contra o Palmeiras quanto pro... Irmão, Não, contra o Palmeiras, beleza. contra o Palmeiras e contra o Bolívar. Pra mim, a Libertadores sempre vai ser prioridade. Eu sempre coloco a Libertadores. A não ser que seja uma, sei lá, você tomou um 5-0 fora de casa, e aí você tem um jogo decisivo no final de semana, no Brasileiro, e aí você vai receber os caras. Talvez não valesse tentar buscar o 6-0. Beleza, aí é um ponto. Só que, cara, pra mim não faz sentido. A Libertadores sempre vai ser prioridade, independente, pode ser com o coquinho bonito, mas, cara, tem que jogar com força máxima. Eu penso assim, de futebol. Não pode dar brecha, até porque hoje a gente sabe que o futebol mudou bastante e não tem mais, como já diria o outro, né? Não tem mais bobo no futebol. Mas, cara, e eu sou muito contra normalizar e achar ok você perder pra Bolívar, pra The Strongest, pra Real, meu Potosí. saco de boina. Não dá, pô. Cara, eu acho que assim... discordo porque é tipo É óbvio que você tipo discorda. enfrentar uma gaivota no céu, pô. Tipo assim, tu vai perder, pô. Pô, Pô, mas aí não. o fato Aí de fudeu. ser tão difícil te obriga a ir com o time mais forte que você tem. Não acha? Não, cara, porque eu acho que pode estourar os Acho que vai caras. perder de qualquer jeito. Pô, mas aí fudeu. Aí a gente vai entrar numa discussão aí. Eu acho melhor tentar ganhar com o time em reserva do que tentar reverter esse resultado. Sendo que, gente, sempre vou lembrar aqui também. O Flamengo, perdendo ou ganhando esse jogo, vai passar. Tá, mas Irmão. pode perder a liderança do grupo. E aí Irmão. vai ter que decidir fora de casa Mano, mas todos eu os acho jogos que da esse segunda não... fase. Pô, tem clássico agora, mano. Vai ter clássico agora, pô. Vai botar os caras pra cansar pra caralho agora. Pô, cara, mas olha só. Qual que é a prioridade? O planejamento. O ano começou. Vamos lá. Eu tô aqui a comissão técnica do Tite. Você vai olhar lá o quê? Você vai fazer o quadro de jogos, vai falar, pô, esse aqui é verdinho, esse aqui é amarelinho, esse aqui é vermelhinho. Eu acho que esse seria vermelhinho. Pô, mas não pode Você ser, tá acha ligado? que Não pode ser. Vermelhinho
Você olha pro seu grupo na Libertadores, qual é o nosso confronto mais difícil? Bolívar O Flamengo fora. já não caiu num grupo tão difícil assim. Bolívar Pô, fora. não. Bolívar fora. Beleza, talvez seja um dos jogos mais difíceis. É o jogo que a gente tem que tentar ganhar, pô. Ah, não, acho que vai ganhar os outros. Porra, gente, pelo amor de Deus. Bom. É porque Pô, botou com Milionários, né? Cara, essa escolha, essa decisão pode fazer com que o Flamengo perca a liderança do grupo. Não só pode, mano. como tá muito próximo disso acontecer, Tá pô. 5 atrás, né? Cara, o Flamengo, mano. deixa eu fazer uma conta rápida são aqui, 5 tá? O atrás. Bolívar tá com 9, o Flamengo tá com 4, tá? O Bolívar ainda joga em casa contra o Palestino, que é o grupo é o time mais fraco e Eu acho provavelmente que o são Bolívar mais vai ficar em 3 primeiro, pontos. mas eu acho que não Então, é por causa se o desse Bolívar- jogo, pô. Se o Bolívar só ganhar esse jogo, vai a 12. O Flamengo tem que ganhar todos os jogos. Não pode empatar nenhum dos 3 que faltam. Tudo bem, Pra mano. Não, não ficar contando, com a contando que liderança. o Bolívar não vai mais pontuar Contanto também, que né? o Bolívar também só pontue esses 3, que esse daí é praticamente certo, né? Bolívar e Palestino no Hernando Siles, o Bolívar deve ganhar, né? Se o Bolívar arrumar um empate contra o Flamengo no Maracanã, que aí eu já não conto, mas um empate lá no El Campín contra o Milionários, já era pro Flamengo. É que, velho, a parada assim, eu penso que você tem times que precisam dessa estratégia, do tipo, ó, mano, a gente tem um elenco aqui reduzido, a gente não tem tanta qualidade em peças. Esse é o mano, ponto. o que a gente vai fazer Esse de é o estratégia? Puta, mano, lá é muito difícil de ganhar, caralho, fudeu, realmente. Então a gente vai ter que apostar todas as nossas fichas aqui em casa. É Então por em isso- casa a gente tem que ganhar todos. Se o Flamengo usar essa estratégia, pode demitir todo mundo, pô. É. Por que tem o melhor elenco do Brasil? Pô, então não faz sentido ter melhor elenco, pô. Por Mas isso eu acho que eu por elenco acho que ser eu- grande, eu falei ele, que era ele pode equilibrado. usar esse outro elenco, o elenco Tem- alternativo então, de fora. mas pô. aí por que estão falando que é crise? Por que a torcida tá reclamando Ah, pra não. cacete? A O Flamengo torcida é do piroca, Flamengo, a torcida do Flamengo e a própria imprensa, coloco nós aqui entre isso, a gente fala tanto que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Quando o treinador resolve rodar o elenco, resolve botar jogadores que teoricamente são reservas, a galera age como se o Flamengo tivesse o pior time do Brasil, pô. Então, mas eu Age não como falo, se fosse o time do Vasco da Gama em campo, pô. eu entendo O Flamengo não tem material humano pra jogar qualquer jogo? Pra desempenhar um futebol melhor? Eu acho que essa é a discussão. Poupando ou não, pô. o Flamengo tinha que estar Total. jogando mais bola. Porra, eu também acho. Essa é a Gente, discussão. Eu também acho, cara. Só que eu acho que assim, eu não posso falar pra imprensa toda. Eu acho que o Flamengo colocar esse time alternativo e rodar esse elenco que tem nesse jogo, eu acho que foi uma decisão acertada. Por mais que tenha perdido o jogo. Porra, mas aí olha onde tá a incoerência. O Flamengo Eu acho que eles fizeram mal isso no primeiro Milionários, jogo do mas- Carioca. No segundo jogo botou o time titular de novo. Eu- Esse não era um Gente, jogo pra poupar? Eu não tô defendendo todas as. Eu tô falando desse jogo. O planejamento Beleza. pra trás é outra parada. Tô falando esse jogo, Eu beleza. discordo desse O jogo, ainda Milionários- mais depois do empate com o Milionários, mano. O Milionários Eu também discordo, foi time esse era um alternativo, jogo não foi? pra ganhar. Ou não? Esse era um jogo pra ganhar. Não, O Milionários Milionários foi- não. Milionários, titularzão. eu acho que foi Mas o erro quase foi 100% o titular, empate se eu com não o tô enganado. Milionário. Não ter Era poupado duas agora ou não. três Lucas, mexidas. Lucas, só, né? Ayrton Lucas. Mas no que Palmeiras tava também foram 2 ou 3 fora. também, não foi? Contra o Palmeiras só foi o Pedro e o De La Cruz, né? Então, mais ou menos, o Palmeiras Mas e o assim, Milionários só- também só- É, e o foram- mas Arrascaeta foram os dois. também, né? Mas foram os dois principais jogadores, né? Ah, sei lá, cara, eu é porque penso eu que acho você que- tem que saber usar a estratégia e o que você tem a teu favor, pô. Cara, eu acho que Tá indo o contra? Bolívar fora, eu acho, eu concordo com o Flamengo. Nova Iguaçu, discordo. Palmeiras, discordo também. Só que eu tô falando que nesse jogo específico, tirando a parte que levou até esse jogo, tá? Que você vai botar aí, Nova Iguaçu, Palmeiras. Esse jogo eu concordo, agora o resto não, mas... Eu poderia joga no concordar céu, cara. contigo 4 mil se metros de altura. se fosse antes da Libertadores começar. Aquilo que a gente tava conversando aqui. Pô, planejamento tá, não, beleza, vai ser alto pra cacete e tal, nosso calendário tá uma merda, esse jogo aqui dá pra gente ganhar com o time reserva. Mas depois de ter empatado com o Milionários, tinha que entrar nesse jogo aí com o que tem de melhor, pô. Eu acho A que gente tem que ganhar de contra qualquer o Botafogo, tem que botar o time sub-20, por exemplo. Eu acho que sim. Se eu tivesse que... se Nos eu fosse clássicos todos, diga-se de passagem. né? Se eu fosse o Landinho, eu botava essa porra, tipo assim, vai ter que ser. Isso é porque ele é Quer poupar botafoguense, hein, pouco de rapaziada. porra. Eu acho que são, repetindo, são duas paradas, duas questões. A primeira é, pô, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil e deveria estar jogando o melhor futebol, independente de qual time entra em campo. Não é pra essa algazarra toda. E a segunda é incoerências do trabalho do Tite e da comissão técnica, que, pô, em jogos considerados o mais importante, não tá botando o time que é considerado titular. Ou Se então é a pra parada de. poupar e, sabe? É assim, a Eu acho que parada tem um pouco pra das mim. duas coisas, cara. Tem Então, um pouco eu das acho que duas o ponto, coisas. assim, que talvez esteja preocupando talvez mais o torcedor é que, pô, nós temos elenco bom pra caramba.
E aí, quando precisa usar esse elenco, não dá resposta. É isso. Então, quer dizer, pô, a gente tem o melhor elenco do Brasil hoje. Só que quando os caras jogam com futebol comum, então talvez, será que... Aí vira o Kleber Machado. Será que tem o melhor elenco? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí o torcedor fica nessa uma dúvida. crise aérea? Houve. Foi estrutural? Não, porque foi pontual. Torcedor, agora já foi. A gente viu aí o Pedrosa falando que é um resultado absurdo pro Flamengo, é um vexame. Mas, sinceramente, a gente tá disputando Libertadores, a gente vai se classificar e a gente confia no potencial do Mengão. Diferentemente do Vasco, que não disputa nada. Então, a gente tem que sempre observar da onde vem a crítica. E lógico, sempre acreditando no nosso Mengão. No meu ponto de vista, o nosso maior erro foi ter empatado com o Milionários num jogo em que estávamos com um jogador a mais em campo. Esse até agora foi o maior vacilo de todos nessa primeira fase do Flamengo. Agora é ganhar todos os jogos aí dos próximos confrontos na Libertadores e garantir essa classificação. E já tem botafoguense pedindo para o Tite poupar jogadores no Flamengo nesse jogo no domingo contra o Botafogo. Mas com certeza o Tite vai com força máxima para garantir mais 3 pontos aí no Campeonato Brasileiro. E torcedor, uma notícia exclusiva aqui e importante acabou de sair. O Alex Sanches está sendo monitorado pela diretoria do Flamengo. O jogador não irá renovar o seu contrato com a Inter de Milão e pode ser o novo jogador do Mengão nos próximos dias. O que você acha desse jogador? Alex Sanches hoje tem 35 anos e ainda é um jogador benquisto. Eu particularmente acho que a idade dele está muito avançada e o Flamengo não tem necessidade de fazer esse investimento. Mas deixa aí nos comentários o que você acha disso. Se curtiu o conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.